Boa noite, a paz seja convosco. Jó 42. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amém? Senhor nosso Deus, te agradecemos, fala conosco, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós vamos meditar um pouco aqui nesse capítulo, é o último capítulo do livro de Jó. E ele tem muita coisa aqui, muito importante para a gente meditar, né? Irmãos, Jó, ele teve um período muito ruim na vida, né? Ele perdeu os filhos, 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas. Todo o gado que ele tinha morreu. Ele perdeu tudo que ele tinha de riqueza, de bens, perdeu tudo. E ele, por fim, perdeu a saúde, ficou muito doente, e as pessoas tinham até problema de chegar perto dele, né, por causa das chagas que ele ficou, que ele acabou se assentando na cinza, por causa das feridas que ele ficou. E alguns teólogos chegam à conclusão que o sofrimento de Jó demorou uns 6 meses, mas o fato é que esse sofrimento dele durou menos de 1 ano, provavelmente os 6 meses mesmo. E ao chegar ao fim dessa provação, e essa provação, se nós formos ler lá no começo, nós vamos ver que o diabo atacou a vida de Jó. Ele foi pedir a Deus que deixasse ele fazer todas essas coisas na vida de Jó, porque ele disse que Jó servia a Deus só porque Deus dava riquezas, dava filhos para ele, muito gado, muita coisa boa. Então Jó só adorava a Deus porque ele era beneficiado. Deus beneficiava a Jó de muitas maneiras. Então Deus permitiu que ele tirasse os bens dele. Por fim, ele tirou também os filhos. E aí ele diz: olha, ele não negou não, mas toca na carne dele, dá uma doença brava nele, você vai ver como ele blasfema. E Jó, mesmo doente, todo cheio de chagas, sentado na cinza, se coçando com um caco de telha, Jó não falou contra Deus. E por fim a esposa dele, creio que até com influência do maligno, né, chega para ele e diz: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Acho que era a gota d'água, né? Aquela que devia dar apoio para ele, chega para ele e diz: amaldiçoa esse teu Deus e morre. E aí Jó olha para sua esposa e diz: você fala que nem uma doida. Fala que nem uma doida. Porque se eu recebi todas as coisas boas de Deus, por que eu vou negar esse Deus, né? Se Ele deu, Ele tirou, bendito seja o nome do Senhor. E
por causa dessa posição de Jó, nós vamos ver, meditando no livro de Jó, nós vamos ver que ele tinha uns amigos. Tem uns amigos que são amigos da onça, né? É verdade. Esses amigos chegaram e começaram a acusar Jó. Ah, você pecou, você fez alguma coisa errada, é por isso que essas coisas te aconteceram. E eles acusam Jó de toda maneira, e dizendo que ele tinha feito alguma coisa errada, ele tinha pecado, tinha feito algo muito ruim, e por isso todas aquelas coisas tinham acontecido com ele. E Jó, ele chega numa posição que ele chega a falar mal do dia que ele tinha nascido. Ele chega a dizer: olha, aquele dia que eu nasci, eu não devia ter nascido. Ele se arrepende de ter nascido, porque, veja bem, perdeu tudo, doença. A mulher fala para ele amaldiçoar a Deus e morrer. Agora chegam os amigos que deviam consolar. Em vez de consolar, ainda o acusam de pecado que ele não tinha cometido. Então Jó, ele chega nessa proporção, nesse dia em que ele chega a amaldiçoar o dia em que ele nasceu. Não devia ter nascido. Mas assim mesmo, ele nunca blasfemou de Deus, ele nunca largou de Deus, ele não deixou de adorar a Deus. Ele diz: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o Senhor. Não é todo mundo que tem esse coração, não é? Tem gente que por muita pouca coisa, tem gente que por muito pouco vai embora, vira as costas, não aparece mais, faz as coisas tudo relaxado, de qualquer jeito. É para Deus mesmo, de qualquer jeito serve, não é assim? Mas Jó não fez assim. Então, chega aqui onde nós estamos lendo aqui. Jó ainda estava nessa situação, pobre, doente, os amigos o acusando, a mulher daquele jeito falou aquilo para ele. E então nós chegamos aqui, ele dizia: então respondeu Jó ao Senhor e disse, porque Deus faz umas perguntas para ele, onde é que você estava quando eu, quando eu criei as coisas, onde é que você estava? E Deus começa a mostrar para ele a grandeza dele e tudo que ele tinha feito, e que Jó não estava lá quando Deus fez tudo isso. E então Jó diz para o Senhor, e então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Para pensar um pouco aí. Bem sei, isso Jó que disse. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. E se você quiser saber os pensamentos de Deus para a sua vida, olha lá em Jeremias 29, versículo 11. Jeremias 29, 11. Está escrito assim. Olha o que Deus diz: porque eu bem sei que pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Bem sei que tudo podes, diz Jó,
e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. E Deus vem aqui através do profeta Jeremias e diz que Ele tem pensamentos de paz para nós e não de mal, para dar o fim que nós esperamos. E Ele diz também que nós vamos invocar o seu nome, nós vamos orar, e Ele vai ouvir. Aleluia. E Ele diz também que nós, quando o buscarmos, nós o vamos achar quando nós buscarmos de todo o coração. Porque buscar a Deus não pode ser de qualquer jeito, né? Buscar a Deus não pode ser de qualquer jeito, de qualquer maneira, relaxadamente, e muitas vezes botando Deus em último lugar, né? Não é verdade? Tem muita gente que deixa, se der tempo, se der, não é assim? Se der eu faço, se não der não faço. Não é? Não é assim? Mas Deus diz que Ele tem bons pensamentos para nós, e que Ele, se nós buscarmos de todo o coração, Ele vai nos ouvir, e que se nós buscarmos de todo o coração, nós vamos achar. Quando a gente buscar de todo o coração, em verdade, em espírito e em verdade, porque Deus procura os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Ir para o céu não é de qualquer jeito, não é verdade? O pessoal acha que vai para o céu de qualquer jeito, né? Não é assim. Não é de qualquer jeito. É de todo o coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. E Ele tem bons pensamentos para nós. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento, estou lá em Jó de novo, quem é aquele que dizes tu que sem conhecimento encobre o conselho? E Jó diz uma coisa interessante: por isso eu falei do que não entendia. Tem muita gente que fala tanta coisa de Deus que não entende, né? Aliás, a gente não entende mesmo, né? Muita coisa a gente não entende. Por isso Jó diz: eu falei do que eu não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. E ele diz: escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, Senhor, e o Senhor ensina-me, não é? Ele diz: eu falei bobagem, eu falei o que não devia ter falado, eu não entendia. E ele diz: mas Senhor, ensina-me. E ele diz aqui uma coisa interessante: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi. Ou seja, eu que ouvia, mas agora te veem os meus olhos. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O que Jó está falando aqui? Que ele viu. Ele viu quem? Deus. Ele viu o Senhor. Antes eu ouvia o Senhor falar, mas agora os meus olhos estão te vendo, eu estou te vendo, me vou. Agora os meus olhos te veem. Por isso ele diz: por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza, né? Aí sabe o que acontece depois disso? O Senhor vai falar com os amigos de Jó. Quando a gente quer falar que alguém está agindo de uma maneira assim muito ruim, e ao invés de consolar, está levando mais peso, a gente chama eles de amigo de Jó, né? Amigo de Jó é aquele que vai, ao invés de ajudar a levar a carga, ele bota mais peso. Era o que eles estavam fazendo, mas o Senhor vai até aqueles 3 amigos de Jó e diz: olha, a minha ira se acendeu contra ti. Ele falou isso para Elifaz, né? E contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque
vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifazo, Temanita, e Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. Olha o que Deus faz, vai lá com aqueles que falaram, que foram levar peso para Jó, diz, vai lá agora, vocês vão pedir para o Jó orar para vocês. E eles vão lá, levam as ofertas, o sacrifício, e Jó ora por eles. Olha só, às vezes é fácil orar por quem ajuda a gente, mas orar para quem leva peso é difícil, né? Não? Mas o Jó tinha um coração de ouro, né? O que ele faz? Ele ora pelos amigos. Ele diz aqui, e diz assim, e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando ele orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro de tudo quanto antes possuía. Enquanto ele vai orar por aqueles amigos que só levaram peso, só levaram dor, enquanto ele ora por eles, o Senhor virou o cativeiro. O que virou o cativeiro? O Jó foi curado. E o Jó, que tinha ficado pobre, vai ficar o dobro de rico. Ele era uma das pessoas mais ricas do Oriente, ele fica o dobro. Tudo que ele tinha, Deus dá em dobro. Até os filhos. Aí alguém vai dizer, mas está escrito aqui que ele só deu 10. É ou não é? Aqui. Mas eu vou explicar isso para vocês. Eu já falei, mas eu explico de novo. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram e comeram com ele pão em sua casa e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhes havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e cada um um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. E teve também 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemina, e o nome da outra Quese, e o nome da terceira Queren-Hapuque. Se você ver lá no capítulo 1 de Jó, você vai ver que ele tinha primeiro lá 7.000 ovelhas, o Senhor deu 14.000. Ele tinha 3.000 camelos, o Senhor deu 6.000 camelos. Ele tinha 500 juntas de bois, ou seja, ele tinha 1.000 bois de carga, porque junta é 2, né? Não é? Então ele tinha 500 juntas de boi. E agora ele tinha 1.000 juntas de boi, provavelmente para arar a terra, puxar carro. E 1.000 jumentas. Ele tinha 500, agora Deus deu 1.000. E diz mais. E assim abençoou. E ele se tornou o dobro, né? Ele ficou o dobro rico do que ele era antes, e agora recuperou a saúde. E ele dá para ele 7 filhos e 3 filhas, como ele tinha lá no começo. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. E diz que em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Interessante que sempre na Bíblia fala o nome dos homens, né? Aqui o Jó na Bíblia aqui fala do nome das filhas. Por quê? Por que cita o nome das filhas? Porque não era comum naquele tempo as filhas herdarem com os filhos, mas ele deu herança para as filhas como ele deu para os filhos. E ele deu aqui o nome das filhas, né? Tanto os homens como as mulheres receberam herança. Mas parece que ele não dobrou o número de filhos, né? Acontece que o ser humano ele tem uma alma.
não é? Quantos filhos Jó teve? 20. É ou não é? Por quê? Os 10 que morreram primeiro continuavam filhos dele. E ele teve mais 10 filhos. Então, ao todo, Jó tem 20 filhos. Tudo em dobro, né? Porque o ser humano não é que nem um boi, não é que nem um camelo, né? O ser humano tem uma alma. O ser humano, ele tem uma transcendência, continua depois. E eu creio que Jó um dia morreu. Quando chegou lá, ele encontrou todos os filhos e as filhas. Ele não perdeu nada. Ainda Deus deu o dobro, até dos filhos. Amém? Bom, e aqui tem o versículo 16, diz mais uma coisa importante. E depois disto, depois desses 6 meses de prova, de provação, de problema, e depois disso viveu Jó 140 anos, e viu os seus filhos e os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Ele viu os filhos dos filhos, os filhos dos netos e os filhos dos bisnetos, né? 4 gerações. Ele viveu 140 anos e aqui, né? Ele já era adulto. Ele viveu mais 140 anos pelos 6 meses que ele sofreu e que foi fiel. Amém? Então tem gente que fala assim: estou sofrendo que nem Jó. Se você sofrer que nem Jó, você vai ser abençoado que nem o Jó. Amém? Graças a Deus, né? Aqui, irmãos, diz aqui que Deus, versículo 2: bem sei que tudo podes. Quer dizer isso? Que para Deus não existe impossível. Para Deus não existe a palavra é impossível, né? Em Gênesis 18, 14. Gênesis 18, 14, lá no começo da Bíblia, está escrito assim: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Amém? Ele estava falando aqui porque Sara tinha 90 anos, o Abraão tinha, a Sara tinha 89, o Abraão tinha 99, e agora Deus chega lá e diz que eles vão ter um filho. E a Bíblia diz que isso já era impossível por causa da idade para Abraão, e era impossível por causa da idade para Sara. E aí eles riem. Como é que vai acontecer isso? Sara riu, Abraão já tinha rido também. E o Senhor que apareceu lá para Abraão, o Senhor apareceu, e o Senhor lá nos carvalhais de Mamre comeu com Abraão. Abraão lavou os pés dele, ficou ali horas com ele, conversando, explicando o que ia acontecer em Sodoma e Gomorra. Os anjos vão para Sodoma e Gomorra e tiram Ló de lá, mas o Senhor fica com Abraão. Amém. E ele diz para ele, faz essa pergunta, que é uma pergunta que Deus faz para você também. Você deve perguntar: haveria coisa alguma difícil para o Senhor? Você acha que tem coisa difícil para o Senhor? Para aquele que criou o universo, criou a luz, criou o sol, as estrelas, o firmamento, a terra, criou os planetas, esse universo inteiro, as galáxias, tudo através da palavra. E ele pergunta: será que tem alguma coisa difícil? Né? Às vezes a gente fica tão agoniado com os problemas, não é? Parece que o problema é um monstro. Mas quando a gente olha para os problemas, a gente fica triste, fica desanimado, sofre.
mas a gente tem que olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, sabendo que aqui tudo passa, tudo aqui nesse mundo é passageiro, é só por um instante, até os nossos problemas. Amém. O seu problema vai passar. O seu problema não é maior do que Deus. E ele diz aqui: será que tem alguma coisa difícil para o Senhor? É claro que não, né? Não tem nada difícil nem impossível para Deus. Em Mateus 19, 26, Mateus 19, 26, você pode olhar aí. Ele estava falando a respeito da salvação. E a pergunta era: quem é que pode se salvar? Por que eles fizeram essa pergunta? Porque eles achavam que o rico era abençoado, o pobre não era abençoado. E agora Jesus disse que era mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então isso mexeu com a teologia deles. Se os ricos não se salvam, então os pobres estão perdidos mesmo, né? Porque eles achavam que o rico era abençoado, que riqueza era sinal da bênção. Então, quando Jesus disse que era mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, a pergunta é essa: então quem poderá salvar-se? Isso parece que o pessoal pensa que é só antigamente. Tem gente que ainda tem essa mentalidade, acha que a salvação ela depende das finanças que a pessoa possui, né? Mas Jesus, ele diz aqui, e olhando para eles, ele disse-lhes: aos homens isso é impossível. O que ele está dizendo? Não é só para o rico, não. É para o rico, para o pobre, para todo mundo. É impossível o homem salvar-se a si mesmo. É isso que essa palavra está dizendo aqui, porque não é que ele está dizendo que o rico vai se perder, não é isso que ele quer dizer, porque eles achavam que o rico estava salvo. Ele diz que aqui Jesus vem colocar um ponto final nessa teologia e dizer: aos homens é impossível salvarem-se a si mesmo. Seja rico, seja pobre, seja lá quem for, o homem não se salva a si mesmo. Ele diz: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus, porque para Deus nada é impossível. E para Deus é possível salvar o pecador que se arrepende. É possível salvar aquele que se chega a Deus. Deus salva e a salvação vem de Deus. Amém? É pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Amém? Mas eu quero que você foque nisso. Mas a Deus tudo é possível, a salvação e as outras coisas também. Amém? E se você quiser procurar, você vai achar também em Lucas 18, 27. Amém? Graças a Deus. Só para quem quiser, mas ele diz a mesma coisa. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Que você saiba, né? Que você tem um Deus que tudo pode e que tem bons pensamentos para você, né? Jó disse: nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Não foi? E ele diz: eu bem sei que eu tenho bons pensamentos para vocês, para dar no final aquilo que vocês desejam. Amém? Eu tenho bons pensamentos, pensamentos de paz, pensamentos de bem e não de mal. Amém? Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.